Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando o programa A Pura Verdade, que faz parte do projeto Novas Práticas do Jornalismo, Inovações no Ensino para o Combate à Desinformação, orientado pelas professoras Karine Vieira e Mônica Forte. A cada edição, iremos entrevistar jornalistas ou pesquisadores que estejam atuando no enfrentamento da desinformação. Buscando trazer diálogos sobre as práticas desenvolvidas nesse processo e compreensão do contexto do atual trabalho jornalístico. Eu sou Luan da Silva Compagnoni, falo de São Paulo capital e sou aluno de jornalismo da Uninter. Eu sou Paulo Pessoa, falando de Campinas, interior de São Paulo, e também sou aluno de jornalismo da Uninter. Eu sou a Daniela Calce, falando também de Campinas, São Paulo, e também sou aluna de jornalismo do Centro Universitário Internacional, Uninter. Bom, neste programa vamos conversar com o jornalista Leonardo Cases, que é chefe de reportagem do Aos Fatos. Antes trabalhou durante 11 anos no jornal O Globo, onde foi repórter nas áreas de educação e cultura. Participou da criação do Fato ou Fake em 2018 e atuou como editor do serviço de checagem até dezembro de 2020. É formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense. Oi, Leonardo, tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, pessoal. Olá, Daniela, Paulo, Luan. Muito obrigado pelo convite de vocês. É um prazer ter aqui com vocês, podendo dividir um pouco da minha trajetória e da minha experiência no enfrentamento à desinformação. Bom, Leonardo, gostaríamos de saber como foi a sua trajetória no jornalismo e a sua experiência com checagem de informação. Bom, eu me formei na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2009. Nesse ano de 2009, eu fui estagiário no Jornal Globo, né? Tinha um programa de estágio exatamente para quem estava ali prestes a se formar. Eu fui estagiário em 2009 e aí no ano de 2010 eu fui convidado para entrar como repórter. Terminou em dezembro de 2009 meu estágio, aí em março, abril de 2010, me chamaram para voltar como repórter de educação de uma revista. O jornal na época tinha um suplemento jovem, uma revista jovem, voltada para o público jovem, chamado Magazine, que tinha uma repercussão grande aqui no Rio, assim, circulava bastante. E aí eu fui repórter de educação e vestibular, né? Dos dois assuntos que eram bem... que eu amo bastante. Eu gostava muito de educação, assim. Então eu iniciei minha carreira como repórter de educação. Fiquei lá de 2010, março, abril de 2010 até 2012, setembro de 2012, quando me convidaram para ir para o Prosiverso, que era o suplemento literário do jornal, que tinha passado por uma reformulação, tinha crescido, eles estavam crescendo a equipe e me convidaram para ir para o Prosiverso. E aí eu fiz também uma grande escola para mim, assim, onde eu pude travar contato, assim, amadureci muito, para entrevistar muita gente, escritores, pensadores, assim. Fiquei 3 anos no Prosiverso, aí o suplemento acabou e aí eu fui para o segundo caderno, porque era, né, editoria de cultura mesmo, diário. E aí continuando nessa área de livros. E aí isso foi em 2015, em 2017 eu fui convidado pelo Fábio Guzmão, que na época era editor do Núcleo Digital, para ser o braço direito dele, para ser o assistente do que viria a ser, estava num processo de transformação daquilo que seria um núcleo de checagem e jornalismo de dados do Jornal Globo. Que ia ser uma parte do núcleo digital, que era uma coisa maior, que envolvia um trabalho de redes sociais, os editores de home e o Radar, que era uma equipe de apuração rápida. Assim, né? Uma coisa, na verdade, era uma equipe que trabalhava com foco em audiência. Então, era basicamente assim, o Radar operava na lógica de hard news, assim, breaking, né? Tipo assim, pegar aquilo que está acontecendo na hora e com monitoramento de rede social, conseguir ser muito ágil para subir e com isso garantir audiência e também pegar aquelas histórias que eram histórias para viralizar, as duas coisas. Com o tempo, isso tudo foi se integrando, tá? O Radar, o núcleo de checagem, os jornais de dados, assim, houve uma série de fusões em série, mas eu fiquei como editor assistente disso tudo, na verdade, dessa confusão toda, e era bacana porque a gente alocava a equipe de acordo com a necessidade. Então, assim, a gente treinou a equipe para fazer tudo. Então, assim, se eu tinha uma demanda de checagem, eu mobilizava meus repórteres para checagem. Se eu tinha uma demanda porque explodiu uma siderúrgica no interior de Minas e a gente não sabia se tinha morte, não sei o que, então vai todo mundo apurar a siderúrgica. Era muito dinâmico essa alocação. Foi uma coisa meio experimental, assim, que a gente fez já num processo de integração das redações, né, do Jornal Globo, do Jornal Extra e da revista Época, um processo de integração das redações. Essa editoria ganhou essa característica e foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei 2 anos lá no núcleo digital. Eu aprendi muito sobre digital, foi a minha grande escola sobre jornalismo digital. E no meio disso tudo a gente ainda criou o Fato ou Fake, que é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho,
que foi como eu cheguei na checagem de fatos, né? Então, assim, eu começo a minha carreira nos suplementos, na área de cultura, educação, revista semanal, suplemento semanal, e aí eu vou para cobertura diária de cultura, e aí começo a cobrir política cultural, porque eu sempre tive mais interesse e facilidade nessa área. E aí eu migro depois para ser assistente de hard news, tiro porrada e bomba, assim, bem assim, aí é uma mudança grande na minha carreira, assim. Eu brinco com o Ismão, que foi meu chefe, assim, que ele viu que, assim, nem eu acreditei, quando ele me chamou, nem eu acreditei, mas ele me conhecia desde o estágio, ele gostava muito do meu trabalho desde o estágio, e aí, assim, sempre tinha me acompanhado, e aí ele falou, cara, acho que você, porque eu quero uma pessoa diferente, eu quero uma pessoa que vem de outra área, com uma outra cara, uma outra cabeça. E aí eu caí dentro, e aí como eu tinha uma missão de estruturar o núcleo de checagem, eu caí dentro para estudar, assim, vou no final de novembro de 2017 eu começo, outubro eles me convidam, mas eu começo em novembro, e aí eu caio dentro, assim, passo o final de 2017 estudando, vendo o que estava sendo feito fora do Brasil, vendo as agências, tentando desenhar mesmo o que seria a nossa forma de trabalho, nossa estrutura. E aí, no início de 2018, começam as conversas para criar o Fator Fake. Então, eu participei assim, muito do início ali do processo. O Fator Fake é lançado no dia 31 de julho, se eu não me engano, de 2018. Mas, assim, a gente estava desde maio trabalhando nele. Não é assim. Então, eu acompanhei realmente. E aí, teve toda uma integração com as outras redações do Grupo Globo, com a TV Globo, com a CBN. Assim, foi uma experiência gigante, assim, muito rica. Mas, assim, muito resumidamente, sem me alongar, e eu fui para essa trajetória, e aí depois eu fui para política, fiquei um ano como editor assistente de política, depois eu voltei para cultura como editor assistente, e aí eu vim agora por recebi um convite, enfim, e agora estou como chefe de reportagem no Aos Fatos, que para mim é uma experiência muito diferente, assim, porque, né, eu fiz uma trajetória muito longa no Grupo Globo, né, sim, fiz basicamente tudo que era possível, cobri, passei por tudo. Eu saí depois de mais de 10 anos de jornal, eu tinha passado por tantas editorias, tinha feito tantas coberturas, que eu basicamente conhecia todas as pessoas, assim, do jornal, e aí eu fui mudança de Aos Fatos, que é uma empresa nova, inovadora, com muito foco em inovação, pequena, outra dinâmica, e aí é um grande aprendizado para mim também, assim, foi como eu entrei nesse combate à desinformação, assim. E eu acho que, assim, também o que é legal é que eu acompanhei uma mudança muito grande do que foi, se a gente pode falar sobre isso, que, assim, de 2017, quando eu comecei a olhar para isso, para agora, o fenômeno realmente virou outra coisa, assim, não tinha nada, não imaginava nada disso quando eu comecei a trabalhar no enfrentamento da desinformação. Aproveitando esse gancho aí que você falou, Leonardo, dessa evolução, né, da desinformação nesse tempo, a gente sabe que as notícias falsas, elas são um artefato que já existe há um tempo, né? A gente tem aí os exemplos de guerras onde eram produzidas notícias falsas para enganar o inimigo, né? Mas a gente tem ferramentas hoje em dia que fazem com que o compartilhamento, a disseminação e até a produção dessas notícias falsas sejam mais falsas seja mais fácil, né? E também faz com que elas circulem com maior facilidade e cheguem ao maior número de pessoas. Aí, o que você acha que contribui para essa propagação e amplificação assim das fake news? Eu acho que a gente tem que separar, que é muito difícil, né, porque existe um boato, que é o que sempre existiu. O rumor, né? Vamos colocar melhor do que o boato, é mais bonito. O rumor sempre existiu. Aquela história que ninguém sabia, que todo mundo dizia que acontecia, que era a evolução da fofoca, né? Começava com uma fofoca, virava um rumor, um boato, e aí envolvendo, às vezes, gente conhecida, gente famosa, personalidade. Uma coisa que sempre fez parte da... E, na verdade, cabia à imprensa fazer a divisão entre fato e rumor. Né? Publica-se o que é fato, não o que é rumor. Se checa, garante a veracidade daquele relato que você ouve, por exemplo. Né? Isso é parte fundamental do trabalho jornalístico desde sempre, né? Ajudar as pessoas a entenderem o mundo, mostrando o que é fato, mostrando o que é fato e o que não é fato, né? O que é rumor. Então, assim, você tem isso desde sempre. Eu acho assim, você tem várias categorias, né? Tem, por exemplo, o pessoal do First Draft que trabalha com várias categorias sobre desinformação. Em inglês, você tem misinformation e disinformation. Eles usam palavras diferentes para tratar desse fenômeno. Em português, a gente não tem essa diferenciação. Mas, assim, acho que, em linhas gerais, eu acho que o importante é que você tem algo que é, digamos,
inocente, porque eu ainda acredito assim, que as pessoas compartilham às vezes inocentemente, ou as pessoas se confundem, as pessoas erram, e é importante, né? Somos todos humanos, e as pessoas podem se confundir, elas podem errar, elas podem encaminhar uma coisa achando que é uma coisa e, na maior boa vontade do mundo, você ir lá e compartilhar. E você tem a coisa que é o que a gente tem observado, é de o que parece ser uma produção de conteúdo para desinformar de modo estruturado, organizado, financiado, com o objetivo de mudar a opinião das pessoas, ou formar opiniões, ou consenso sobre determinados assuntos, espalhar pânico. Então, você tem todos esses cenários. Acho que, e é importante diferenciar isso, porque, por exemplo, todo cenário de crise é um cenário propenso para rumor. Imagina um caso, assim, dá um exemplo de como surgiu o projeto do Jornal Extra, o É Boato é Verdade, que foi um projeto que o Jornal Extra fez lá em 2010, no Rio, que era assim, estava tendo uma série de operações policiais em comunidades, os traficantes estavam fazendo coisas, fechando rua, a cidade estava o caos, assim. E aí começou a pipocar, estão fechando a rua e não sei aonde, aí que, claro, assim, tava todo mundo em pânico, né? Tava todo mundo à flor da pele. Se você chega na rua e o cara tá manobrando um carro e o carro tá atravessando na rua, você já acha que é um arrastão. Estava todo mundo muito, muito desesperado com o que estava acontecendo, com muito medo. E isso, as pessoas estavam inventando coisas porque elas queriam enganar os outros. Não, elas estavam desesperadas e elas estavam ali. Aquilo ali fazia elas compartilharem coisas no susto. E aí, na verdade, e aí eu acho que essa é a mudança. Quando você pensa, né, do ponto de vista histórico, né, fato ou rumor, o papel da imprensa, nesse processo mais histórico, a mudança é agora as pessoas tinham como colocar isso publicamente para um número muito grande de pessoas e isso viralizar muito rápido. Porque o máximo que a pessoa faria há 20 anos atrás, ela passaria por uma experiência dessa, ela ficaria morrendo de medo e no máximo ia chegar em casa e contar para alguém o que tinha acontecido. Ou ia ligar para alguém e falar, caraca, pô, passei por uma situação, fiquei morrendo de medo. Agora não, só muito imediatamente ela pode mandar, botar um tweet. E aí o tweet já ganha uma vida própria, e aí, ou um grupo no Facebook, e aí a coisa sai de controle. Então, assim, você tem uma capacidade das pessoas compartilharem as suas experiências que muda completamente. Na verdade, assim, eu não acho que seja uma coisa tão inédita. O inédito é a capacidade, a possibilidade que a gente tem de compartilhar isso, e menos o que as pessoas sentem para, enfim, falar, o medo, o que motiva elas a, às vezes, espalhar uma desinformação sem querer, porque na verdade é isso. A pessoa se surpreendeu, foi lá, escreveu, falou para alguém que ela achou que estava acontecendo, né? E aí a diferença é que ela achava e isso ficava restrito, né? Assim. Então eu acho que isso é uma coisa assim, olhando para isso, né? E aí, ao mesmo tempo, se você pensar do ponto de vista das redes sociais, da mesma forma como essa pessoa ali inocentemente pode compartilhar sua experiência em tempo quase real e isso provocar uma confusão, né? Isso virar uma desinformação, não é uma desinformação de origem, mas se transforma numa desinformação, você pode ter pessoas que maliciosamente vão se organizar ou se estruturar para espalhar, para difamar, para atacar um adversário político, ou assim, não precisa nem falar de política, gente, assim, comunidade fã. É uma coisa, assim, que é uma parada muito louca, assim, comunidade fã tem umas coisas muito doidas, assim, que às vezes, fulano atacou o K-Popper, não sei o quê, aí a galera vai lá e ataca o cara, e faz não sei o quê, tipo, e aí falando de K-Pop, pode dar qualquer exemplo, pode ser um ator de novela, pode ser um time de futebol, porque o torcedor também é fã, em alguma medida, você pode fazer essa relação, assim. Então, essa possibilidade de uma atuação organizada, orgânica ou não, para atacar alguém, difamar ou espalhar alguma coisa sobre alguém, eu acho que isso é uma coisa que as redes sociais é que trazem. Assim. Era muito mais difícil você conseguir ter esse alcance, porque quando você estava num cenário da comunicação, de uma comunicação, né? Eu estou falando para estudantes de jornalismo, todo mundo estuda isso no curso de jornalismo. A condição de para muitos, né? O broadcast, a ideia de que, né, você tinha poucos meios que falavam para muita gente. Você vai para uma comunicação de muitos para muitos, a capacidade de um grupo de criar um fenômeno de opinião ali é muito grande. Porque, na verdade, essa possibilidade não estava dada, porque a infraestrutura para a circulação dessa informação ela não existia. Então, assim, imagina se um grupo de fã ia conseguir um horário nobre do Jornal Nacional para difamar alguém. Imagina. Na verdade, o jornalismo é que tem essa responsabilidade de mediar isso e garantir que quem está aparecendo ali está falando uma voz fidedigna, que está falando a verdade, ou não está querendo enganar ninguém, não está sendo usado para enganar as pessoas.
Então, você tem uma questão que eu acho que as redes sociais, elas, e aí no caso do Brasil, é um fenômeno que anda junto, né? E eu gosto muito de pensar dessa forma, né? Que é assim, existe uma infraestrutura técnica mesmo que tornou isso possível, né? Os smartphones, a internet, banda larga no celular das pessoas, isso se barateou muito ao longo dos anos, e aí você teve muita gente entrando nesse universo digital, e aí eu acho que isso criou um caldo ali que tornou possível isso, assim. E aí tornou possível as duas coisas, a desinformação que nasce de modo, digamos, inocente, e a desinformação estruturada, organizada por grupos, orgânica ou não, financiada ou não. As motivações das pessoas importam menos do que o efeito que elas podem ter, né? Então, eu acho que é mais, enfim, desse ponto, assim, não sei se eu respondi, mas era algo nessa... que eu acho que passa mais ou menos por aí, assim, sobre o que tem de particular, né, no momento que a gente está vivendo. Não, mas já é uma ótima resposta, porque é uma parte muito complicada de compreender no caso, porque tem muito problema com relação a como a desinformação começa a ser espalhada. E no caso, tocando no ponto que você comentou, de que você passou 10 anos na Globo, você estava num ambiente bem grande, você passou agora aos fatos, que é bem menor. Então, como que está sendo essa mudança para um ambiente menor? Como que é a rotina de checagem da agência? Ela mudou de alguma forma dentro da pandemia? Qual é a situação dentro do Aos Fatos? Assim, o que acontece, né? Acho que algumas coisas são importantes, assim. É engraçado, porque o trabalho é muito mais parecido do que as pessoas imaginam. Seja no Grupo Globo, ou seja nos Fatos, a nossa rotina, o trabalho da checagem em si, na sua essência, é o mesmo. O que muda, é claro, é o tamanho do grupo e as questões que você precisa lidar, onde você está envolvido, e etc. Mas eu acho que o principal, assim, acho que tem uma coisa que acho que é importante, assim, vou falar um pouco como é que a gente funciona nos Fatos. Assim, os Fatos tem uma característica que mesmo antes da pandemia, os Fatos tinham uma redação no Rio, mas ele já tinha muitos colaboradores remotos. Então, assim, isso já também coloca em um outro lugar, assim. Por exemplo, hoje eu coordeno uma equipe que os meus repórteres, eles estão em São Paulo capital, tem alguns em São Paulo. Eu estou no Rio de Janeiro, na verdade eu não estou nem no Rio de Janeiro, eu estou em Niterói, que é do lado do Rio. Mas tecnicamente não é Rio de Janeiro, né? É outro município, é um município vizinho. E aí eu tenho repórteres que estão em São Paulo capital, tem repórter no interior de São Paulo, mas assim, tem gente também que sai, aí vai não é de São Paulo capital, mora, mas aí vai por causa dos pais, ou está em outro lugar. Enfim, isso assim, a gente já trabalha, é um trabalho já remoto nesse sentido, assim. Então é um pouco mais fácil, assim. Mas a nossa rotina de produção, que é meio que uma rotina de produção que é parecida basicamente em todos os lugares, assim, não tem muito mistério, né? A nossa rotina, ela começa às 9 horas da manhã, o primeiro repórter entra, ele começa fazendo uma ronda. A ronda basicamente consiste em fazer o nosso, né, monitoramento de redes sociais, ver os conteúdos que estão viralizando, e como nós somos parceiros do Facebook, do programa lá de checagem, em português é checagem por terceiros, né? Do Facebook, Third Party Fact Checkers, lá do Facebook, é um programa de parceiros, a parceria do Facebook com a Rede Internacional de Fact-Checking, da qual o Os Fatos faz parte. O Os Fatos é um das agências de checagem, e aí eles disponibilizam uma plataforma onde tanto pessoas que denunciam, quanto o próprio algoritmo do Facebook indica conteúdos que eles identificam de alguma forma como potencialmente desinformativos. Muitas vezes não é. A maioria não é. Muita opinião. E aí cabe a nós, checadores, identificarmos o que é checável ou não. E uma das fontes onde a gente vê conteúdos que estão viralizando. Aí tem os grupos que a gente monitora, WhatsApp, Telegram. No caso do Aos Fatos, a gente tem um radar aos fatos, né? Nós temos uma ferramenta de monitoramento nossa, interna, para monitorar a desinformação, um trabalho muito bacana, desenvolvido com linguistas, para identificar conteúdos de baixa qualidade, porque desinformação não é só falso, né? Não é só boato, né? É um cenário bem mais complexo do que isso, assim. Então acho que é bem importante, assim, isso para assim, deixar isso claro sempre, né? Então tem isso, assim. Então assim, a gente tem essa ronda que, assim, esse repórter que entra 9 horas, ele faz uma varredura geral, e assim, a gente tem um grupo no Telegram que já funciona como que a gente chama de repositório de fakes, que é tudo que a gente vai vendo, e as linguistas do radar vêm, e todo mundo da equipe que faz esse grupo, assim, vai jogando lá. E aí a gente também usa aquilo como monitoramento, para sentir a temperatura, porque ali você vê os fenômenos surgindo, são mensagens parecidas, são padrões. E essa mensagem chegou para a gente na Fátima, né, que é o nosso robô, a nossa robô checadora. E aí a Fátima, tipo, no WhatsApp, os nossos
pessoas estão mandando para a Fátima no WhatsApp isso aqui, e a gente não tem checagem ainda. Tudo isso entra na conta, né? E eu entro 10 horas, pego essa varredura, né, que já foi feita, e a partir dali eu construo a nossa pauta do dia, né? A função de chefe tinha importante construir a pauta. E a nossa pauta, ela é feita a partir de critérios que tentam combinar alcance e impacto. O que é alcance e impacto? O alcance é engajamento em rede social, quantas visualizações tem, quantas interações aquela postagem teve, o quanto aquilo está crescendo nas últimas 12, 24 horas, para entender se está entrando no ciclo viral. Isso é muito importante, porque as redes sociais de um dia funcionam numa lógica de viralização que, assim, todo mundo aqui que tem post Facebook já percebeu isso. Facebook, né? Facebook é uma coisa de praticamente da terceira idade hoje em dia, porque jovem mesmo tá no TikTok, mas assim, eu não tenho TikTok, com 33 anos para mim eu tenho mais dificuldade, mas assim, todo mundo hoje eu uso basicamente o Instagram, o Facebook eu uso basicamente para ir atrás de desinformação. Assim, mais para esse sentido. Mas, por exemplo, grupos do Facebook. Grupos de Facebook é um negócio assim, para desinformação é uma maravilha, porque os grupos são temáticos, então você consegue. As pessoas estão ali porque elas compartilham as mesmas coisas, elas ficam se interagindo, e os grupos têm grupos muito grandes, e aí tem toda a questão da ferramenta que priorizou esse tipo de interação também no seu algoritmo, né? E aí, assim, eu defino a pauta em termos de alcance, né? Tipo, o quanto aquilo ali está circulando, e impacto. Porque se tiver, por exemplo, uma denúncia grave, uma difamação, alguma coisa envolvendo, sei lá, o presidente do STF, num cenário de crise política, onde você tem poderes em conflito, isso é assim, pode estar menor do que, por exemplo, uma foto fake do Talibã no Afeganistão, que, sim, no contexto brasileiro, o impacto de uma desinformação sobre o presidente do STF hoje é muito mais importante, digamos assim, né? É muito mais significativo do que uma foto fake do Talibã, que claro que é uma desinformação relevante, não estou dizendo que não é, mas assim, os nossos recursos são finitos. E aí você falou a diferença, não que no fato fake eu tivesse recursos infinitos, não é verdade, mas assim, os fatos, por ser independente, e aí a gente tem que fazer muitas escolhas, né? Tipo, a gente tem uma equipe que nossos recursos são limitados, então o que a gente vai checar? Como é que a gente define o que a gente checa? A gente define assim, alcance e impacto, né? E no fim das contas, os critérios de noticiabilidade jornalística, assim, a gente usa os mesmos critérios, do que a notícia. Envolve gente importante, qual é o impacto disso na vida das pessoas, porque isso é uma desinformação que pode levar pessoas a tomarem decisões a partir daquela desinformação. Isso é muito grave, isso é uma desinformação que provoca pânico, desespero, isso é muito grave, a gente precisa responder a isso. É uma desinformação que está construindo um discurso sobre alguma coisa, então a gente precisa fazer. Às vezes a gente faz assim, a terceira, quarta postagem pequena, mas construindo uma narrativa. Precisamos checar esse assunto, porque estão tentando emplacar uma narrativa sobre determinadas coisas. Uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, é uma coisa que vou dar. Compartilhando um pouco da nossa experiência de checagem. Existe muita desinformação sobre obras do governo federal. É uma coisa muito impressionante. Se vocês entrarem na Lupa, no Aos Fatos, em qualquer lugar, vocês vão ver muitas coisas. A obra da estrada tal, agora o ministro Tarcísio terminou a obra tal. Aí a foto é de uma obra que foi concluída em 2017 pelo Temer, em 2010 pelo Lula, foi concluída por qualquer outro presidente, ou é uma obra que está se arrastando há 15 anos e não acabou ainda. Assim, tem muita... Hoje, por exemplo, a gente está publicando... Deixa eu ver, gente, se eu estou dando spoiler aqui, mas acho que não. Que a gente vai publicar agora. A gente estava a publicar uma que era isso, era uma obra de uma... antes e depois. Assim, antes era uma estrada de terra, e agora tinha uma rodovia estadual em Alagoas, não tem verba federal, e botaram a cara do ministro lá, assim. Mas assim, é uma bobagem, entre muitas aspas, né? Você pode dizer, é uma bobagem. Não é uma bobagem, porque assim, você tem tantas publicações nesse sentido que qual é o objetivo que eu tenho que construir? Que agora o Brasil, nada foi feito e agora esse ministro faz tudo que acontece no Brasil é responsabilidade dele, não é verdade? E claro que ele está fazendo muitas coisas, inaugura coisas, na verdade o que me espanta às vezes é isso. Tem obra que ele inaugurou, né? Podia ter usado a foto correta da inauguração, mas as pessoas, acho que no afã de produzir, de querer ali produzir um conteúdo, de fazer um negócio, acabam cometendo isso, e aí você tem que ponderar, não, essa obra é estadual, essa obra não é do governo federal, ou às vezes é uma obra do governo federal, mas é uma obra que não é assim também, que o cara chegou lá e fez em 1 ano, 2 anos, fez o que não fizeram nos últimos 20, né? Muitas vezes é uma obra que se arrastou ao longo de vários mandatos diferentes. Eu acho que
a gente tem um papel também de mostrar que o mundo é mais complexo, né? Assim, acho que a melhor maneira de você enfrentar a desinformação é mostrar que, cara, não é nada tão simples assim. Ninguém é mágico. Chega lá, dá uma canetada e nasce uma estrada. Entendeu? A transposição do Rio São Francisco deve ser o assunto com o maior número de fakes da história. Nos últimos 10 anos, assim, tudo que já saiu de fake da transposição do São Francisco é uma obra gigantesca. Então, corta vários estados, está se arrastando há muito tempo, tem milhares de etapas. É muita fonte. É muito fácil você ter distorções em relação a isso. E aí não é porque agora é o Bolsonaro, assim, todo mundo, se você olhar, assim, quanta coisa já foi feita com imagem errada, não se trata só de agora. Claro que às vezes a gente, enfim, tem algumas coisas que são particulares nesse momento, eu acho que tem toda uma conjuntura sobre isso, mas eu acho que é só importante, assim, falar, assim, é o tipo de desinformação, então, assim, só para que eu me perdi já, mas o fio é, assim, esses são os nossos critérios, basicamente alcance e impacto, e olhando todas essas variáveis, né? Atacando uma pessoa, se é uma denúncia, uma falsa imputação de alguma coisa contra alguém, isso é grave, a gente precisa checar. Se é a construção de uma narrativa, a gente precisa checar. Se é uma coisa, por exemplo, aí assim, a gente fez muita coisa, algumas coisas de Afeganistão recentemente, que estourou uma crise, momento, o Talibã tá voltando, começou a circular muita coisa de desinformação relacionada, que era importante checar, porque as pessoas estão sendo impactadas também. E aí cabe o nosso papel como agência de checagem, é ajudar as pessoas a navegarem nesse mundo. As pessoas estão sendo impactadas no seu WhatsApp, no seu Facebook, com imagens fortes, com coisas chocantes que estão acontecendo. E aí, nosso papel um pouco é mostrar, olha, não, isso aqui é verdade, isso aqui não é, isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu. Tipo, se está acontecendo uma tragédia no Afeganistão, não é porque aquela foto, não é, porque aí você começa a ter situações, eu acho até que a gente, não sei, acho que a gente fez essa checagem, já não lembro mais agora, mas uma que era assim, era uma foto de uma pilha de armas empilhadas, dizendo que tinham desarmar, a primeira coisa que fizeram foi, o Talibã foi desarmar a população, porque era para defender, né, um discurso dizendo que as pessoas tinham que se armar. E aí, maravilha, no contexto não era daquilo, na verdade era uma arma da polícia afegana, que tinha, enfim, o Talibã era um outro contexto, assim, aí você, essa é uma desinformação que é lá do Afeganistão, mas já logo, ela estava inserida num discurso que é da nossa realidade, então ela é mais relevante para a gente do que só uma foto do cara, sei lá, uma montagem do Talibã, que pode dizer menos sobre a nossa realidade. Assim. E assim, gente, esses critérios, né, por mais assim, acho que é muito importante, assim, como para quem não é do meio jornalístico, assim, isso não é uma parada que tem uma regra, uma tabela que a gente fica preenchendo. Isso é uma coisa de avaliação momento a momento, assim, e muda a avaliação, porque a conjuntura muda, e aí a nossa avaliação muda, e a gente vai tomando decisão, e eu acho que é muito importante ressaltar isso, o processo de tomada de decisão jornalístico, ele não é uma ciência exata. Ele envolve muito de temperatura, noticiário, os recursos que você tem. São muitas variáveis. É só para ninguém achar, como assim, eu trabalhei muito tempo no Grupo Globo, muito grande, e agora estou mais independente, e assim, os critérios, na verdade, são muito parecidos. As pessoas têm uma fantasia sobre, né, os sábios que se sentam para decidir o futuro do mundo, uma coisa meio assim. E as decisões editoriais são tomadas de um modo muito mais assim, dinâmico, quente, no calor do momento, de acordo com o que o próprio noticiário está retornando, o que está acontecendo. Então, assim, essa tomada de decisão ela é muito dinâmica mesmo. Assim. É claro, isso estou dizendo assim, isso é o que, né, esses exemplos que eu dei, são os critérios que balizam a nossa conduta. Mas cada dia é um dia no jornalismo. Isso aí não isso são balizas, né? Eles orientam, não são cabos de força, não. Sim. E, Léo, você já tinha comentado sobre a desinformação como estratégia. Até que ponto você acredita que a desinformação ela é compreendida como uma estratégia de poder? Vamos lá, isso é difícil, assim. Eu acho que você sempre teve, e assim, vou começar ao contrário, a resposta. Eu já estudei isso, assim, por interesse, algumas coisas sobre a ideia de um conceito que, não sei se vocês já tiveram contato, mas foi um conceito que veio da geopolítica e que está um pouco penetrando no debate de informação, que é a ideia de guerra híbrida. E aí que você teria guerras híbridas e processos de engenharia social e desinformação para produzir coisas, fenômenos e tal. Eu tenho muitas restrições a esse conselho, já li algumas coisas sobre isso, li o livro
do Andrew Coríbico, que saiu no Brasil sobre isso. Então, a galera que agora, tudo é guerra híbrida também. É uma coisa que não tem muita paciência para essas coisas que eu também, né, eu faço mestrado, doutorado em História, enfim, então eu também estou inserido em outros debates, assim, eu não tenho muita, as coisas que não tem uma coisa só que responde tudo, isso eu já acho que está errado, porque nada no mundo, nada na vida tem uma resposta só, que não é uma coisa que define tudo, isso aí nunca é isso. É sempre múltiplas coisas, isso é muito importante, né? Você está falando de jornalismo, assim, gente, sempre são múltiplos fatores, múltiplos atores em interação que fazem as coisas acontecer. Não, não. Tem sempre várias coisas acontecendo e aí cabe a nós, como jornalistas, conseguir ler esse cenário complexo e transformar isso em notícia, e transformar isso em uma narrativa, algo que seja... tornar isso inteligível para os leitores, né? Enfim, ouvintes, espectadores, independentemente do bem. Mas, então, quando a gente fala em desinformação como estratégia, tem que tomar um cuidado, porque assim, a desinformação, ela existe desde que o mundo é mundo, que assim, disputas em torno de valores, programas políticos, projetos, existem desde sempre. O uso de estratégia de desinformação por parte de governos, organizações, partidos, também existe desde sempre. Se você alargar o conceito de desinformação, até uma campanha eleitoral violenta, ela usa de desinformação em alguma medida ali. Aí a gente vai entrar numa seara que é muito complexa, que eu definitivamente prefiro não entrar, que é assim, qual é o limite do que é o exagero? Em que momento o exagero vira desinformação? Porque se o cara ele faz uma caricatura, ele exagera, se pegar uma campanha política, o cara cria uma imagem do adversário que é lastreada na realidade, mas ele transforma o cara num personagem na sua propaganda eleitoral para construir uma imagem dele para o eleitor. Em alguma medida, assim, se você ser muito estrito senso, você pode ter que desinformação. Aí, mas qual é o limite entre aquilo ali está ligado ao real, né, à realidade ou não? Aí, enfim, discussão para a vida. Então, olha só como é que esse negócio de desinformação como estratégia é complicado. Eu estou fazendo só o caminho contrário para mostrar que é muito complicado, assim, mesmo. Como eu vejo. Eu acho que existe, sim, estratégias de desinformação, com o objetivo de desinformar, e aí com um papel que é muito específico, que assim, para mim é muito claro, que é você tenta formar ondas de opinião sobre determinados assuntos. Assim, aí você pega um assunto, você começa a bombardear as pessoas de coisas sobre aquilo ali, para criar uma impressão nelas sobre você quer, no fim das contas, você está tentando moldar o modo como nós estamos vendo o mundo. Mas não é moldar de um modo que todo mundo pensa, ninguém é, né, ninguém é receptor acrítico de nada. Eu não acredito nisso, acho que todo mundo pensa. Mas você vai construindo um universo de referências para a pessoa que direciona para uma certa direção que está de acordo com os seus interesses. Você pode ter... está documentado, isso tem reportagens, você pode procurar várias coisas sobre isso, em vários sentidos diferentes, assim, e apelando para estratégias emocionais, apelativo, para uma coisa muito sentimental, isso que mexendo muito com a fantasia das pessoas, dos medos das pessoas, e tudo isso. Então, assim, eu acho que existem estratégias de desinformação, sim. Eu acho que as pessoas são menos passivas do que, em geral, muitas vezes, quando se fala em estratégias de desinformação. As pessoas não são passivas, mas eu acho que as estratégias de desinformação elas acabam funcionando quando elas mexem naquilo que já está lá, em alguma medida. Assim, ela pega alguma coisa que é da experiência dessas pessoas e extrapola aquilo ali, e aí vai reforçando determinados sentimentos, que para mim, porque tem muita coisa dos afetos. Assim. Tem muito a ver com uma coisa do sensível. É menos racional e mais o afetivo, o sentimental. E aí eu acho que é onde está esse impacto. Que é uma coisa que eu acho que o jornalismo ainda está muito... Porque a gente sempre foi tão refém da objetividade, né? Tão seguidor, pensado, de um modo muito racional, da objetividade. E essa parte do sensível, dos afetos, o jornalismo ainda não sabe muito bem como lidar. A gente está tentando entender como é que a gente vai lidar com isso. Acho que é um desafio. Vocês que estão na faculdade de jornalismo, é um bom tema aí para quem quiser fazer um TCC depois sobre como é que o jornalismo pode lidar com esse afeto, que o nosso mundo é só afeto, as pessoas estão cada vez mais apaixonadas, as redes sociais elas estimulam muito essa coisa muito apaixonada, e eu acho que como é que o jornalismo, que sempre foi o bastião da objetividade, lida com esse universo? É complicado pra caramba, tem projetos que tentam fazer essa mediação, já participei de algumas coisas, discussões legais, mas eu acho que esse é um campo em aberto, tá? Tô jogando aqui a questão porque eu
não tenho muito... Eu identifico o problema, mas não tenho solução. Então, eu acho que existem estratégias de desinformação que mexem com isso, assim, e tem várias reportagens sobre isso, tá? Mostrando como é que essas coisas são construídas, ondas de opinião e tal. Mas, por outro lado, eu acho que é preciso tomar cuidado, porque senão vira tudo de estratégia de desinformação e tudo vira uma grande orquestração. Assim, eu acho que não tem só isso. Assim, eu acho que tem muitas nuances assim, de estratégia de desinformação. Eu vejo mais, sinceramente, o que eu vejo é uma estratégia de desinformação como negócio. Aí eu acho que existe sim. Eu tive a oportunidade de gravar um módulo para um curso do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, um curso sobre fake news, entendendo as fake news, acho que é isso não. Está disponível online, é de graça, para quem quiser, o professor da Universidade Federal da Bahia. E o meu módulo era a indústria das fake news. E aí eu fiz uma pesquisa grande, a partir de reportagens que eu tinha feito, tinha editado sobre isso. E eu acho que sim, você tem a formação de um ecossistema de desinformação, que é pessoas que ganham dinheiro desinformando. E assim, usando propaganda programática do Google, canais no YouTube e atuando em rede, como um ecossistema, onde o maior puxa o menor, onde todo mundo se apoia, todo mundo referencia o outro, e você cria uma rede de canais, uma rede de influenciadores que usam de desinformação, porque desinformação gera engajamento. O objetivo é menos, digamos, político, de quero enganar alguém, e mais dinheiro mesmo, gente. Coisa mesmo. Eu vejo mais dessa forma, assim, pelo menos a minha experiência trabalhando com desinformação. Existe uma motivação monetária mesmo, os caras ganham dinheiro. E a desinformação, ela é lucrativa, porque ela gera engajamento, porque ela apela para o emocional, ela gera engajamento, e nesse mundo plataformizado, né, que a gente vive de canais e redes sociais, isso traz dinheiro. Engajamento traz dinheiro. Engajamento traz público, traz anunciantes, traz coisa. Então, você tem muito... Agora você tem toda essa decisão do TSE sobre desmonetizar canais no YouTube, que a gente pode discutir. Eu acho que, como sempre, quando o judiciário entra nessa área, é muito complicado, porque você tem que sempre pensar no... Não é o cara que está sendo atingido agora. Não estou discutindo quem é esse cara, se ele merece ou não. É o precedente que você está abrindo para quem vai definir o que é desinformação, o que é fake news, como é que você vai ser decidido, quem vai decidir quem pode ganhar dinheiro ou não pode. Aí eu acho que aí o buraco fica bem fundo, assim. Mas eu acho que, assim, sobre estratégia de desinformação, eu vejo muito uma questão mesmo de grana, assim, de formar ecossistemas de pessoas que usam a desinformação, porque a desinformação gera engajamento. Gente, jornalismo não é nada, assim, não tem apelo. Assim, muitas vezes, assim, a realidade é meio chata, é dura, é árida. Você vai tratar de assuntos, sei lá, marco temporal, julgamento do STF, você tem que explicar que os povos indígenas, é toda uma discussão legal, Constituição de 88. Não é assim. Claro, tem gente que vai se empolgar muito com essa discussão, mas assim, a maioria das pessoas vai, se você mandar uma coisa para um apelo emocional, vai ter muito maior. Assim, então, acho que passa bastante por aí. Sim, sim. Realmente é uma questão que já dá para ver bem a diferença. No caso, minha própria pesquisa no momento fala sobre isso que você comentou, sobre o dinheiro ganho com as fake news. Mas no caso, a gente gostaria de saber bastante o que você acha, trabalhando no Aos Fatos, sobre a ideia de serem criados órgãos que regulamentariam todo esse combate à desinformação, porque no momento é algo novo, que está afetando os estados de uma maneira completamente diferente. Então, você acredita que pode ter essa possibilidade de nascerem órgãos para regulamentar? Eu tenho muito medo de órgãos para regulamentar a desinformação, e eu acho que é um debate... Primeiro que eu acho assim, vamos lá. Eu entendo o impulso e a necessidade de se fazer alguma coisa. 100% de acordo, legítimo. Ninguém acha que tá bom do jeito que tá. Mas um órgão para regulamentar o quê? Que aí entra num problema que é um problema conceitual, que é assim, o que é desinformação? O que é fake news? É porque é contra mim ou contra o meu grupo, aí é fake news? Fake news virou um termo, já se vulgarizou, né?
Então, assim, olha o rolo. Você vai pensar em estratégias de um órgão regulador, eu já acho assim. E olha que assim, eu acho até que assim, eu tenho uma minha posição pessoal, não tem nada a ver com os fatos do trabalho, assim, só separar aqui. É pessoa física falando de jornalista, com mais de 10 anos de carreira. Eu acho que uma regulamentação das comunicações em geral, eu acho que ela pode ser sim bem-vinda, se for bem feita, se for preocupada com questões de propriedade e questões de monopólio, do ponto de vista econômico, né? No fim das contas, mídia é um setor econômico e é um setor econômico sensível, porque influencia, mexe diretamente na vida das pessoas. Eu acho que é uma pena que a gente não consiga falar no Brasil de modo um pouco menos apaixonado, um pouco mais tranquilo sobre isso, porque qualquer setor econômico que tem um impacto na vida das pessoas, ele é regulado. Gente, energia elétrica é um dos setores mais regulados que tem, porque energia elétrica é fundamental. E quando você trabalha com informação, cara, informação hoje em dia, as pessoas têm um papel muito importante. Então, assim, a gente tem que discutir regulação econômica, do ponto de vista de propriedade. Conteúdo, eu acho que sim. Não consigo ver nada que possa... acho difícil sair alguma coisa de boa de uma regulação maior sobre conteúdo. Mas eu acho que, assim, alguns lugares têm experiência. França, Portugal, estava até lendo sobre isso outro dia. Foi até uma thread no Twitter do João Brant, que foi secretário executivo do Ministério da Cultura. Acho que ele foi do Intervozes também. Foi um cara da discussão da democracia da comunicação. E, por exemplo, você tem na França e Portugal, eu não sabia, códigos de conduta, códigos de ética, enfim, tem orientações sobre coberturas relacionadas à infância e coisas que são sensíveis. A gente já tem regulamentação, a gente já tem regulação de conteúdo no Brasil, gente. Não pode ter publicidade infantil, publicidade de remédio tem restrição, publicidade de bebida alcoólica tem restrição, publicidade é mídia, também é conteúdo, essas restrições existem. Então, eu não acho que a gente não é fingir que não pode ser, mas quando trata de desinformação, eu acho muito problemático, porque é um terreno muito pantanoso e é muito fácil você abrir para arbitrariedades. Assim. Então, a princípio, eu sou contra. Eu acho que assim, qualquer debate a gente pode sentar e debater e é ótimo. Mas eu acho que é muito delicado assim, essa questão da regulamentação do conteúdo, assim, no campo da desinformação. Eu, praticamente, sou um entusiasta. Eu acho que o único jeito disso é a educação midiática mesmo e dar ferramentas para as pessoas lidarem com esse mundo maluco. Claro que eu acho assim, você tem a responsabilização das plataformas, que elas precisam ser responsabilizadas sim sobre o que acontece lá. Não dá para o Facebook manter o discurso que ele tinha 10 anos atrás de que ele não é uma empresa de mídia, ele é uma empresa de mídia, ele ganha dinheiro com publicidade, ele ganha dinheiro com conteúdo, então assim, ele é uma empresa de mídia. E como sendo empresa de mídia, ele tem que estar sob escrutínio de outras coisas e de algum tipo de regulação. E não é porque ele está sediado na Califórnia que o Brasil não pode fazer nada. Não é assim, ele tem que ser responsabilizado. Acho que existe uma questão de responsabilidade civil das plataformas e que isso é uma discussão, gente, super confusa e técnica. Eu nem sou, assim, longe de ser especialista. Eu só consigo olhar para a questão e achar assim, olha, eu acho que sim, todo mundo tem que assumir essa responsabilidade, né, perante o que está acontecendo, mas um órgão regulador, não sei, não consigo ver muito com bons olhos uma coisa desse tipo, não. Acho que tem mais chance de dar problema do que chance de dar certo. Assim, bem mais chance de dar problema do que dar certo. Pensar num órgão. A gente tem visto esses debates todos, né? Principalmente no Congresso tem se debatido bastante por conta dessa lei das fake news que está sendo debatida, nas CPIs que estão sendo também aí debatidas. Eu acho que também é um pouco disso que você comentou agora, que é essa dificuldade de definir alguns certos termos, conceituar alguns certos termos também. E aí, puxando um gancho disso também, a gente sabe que essas peças de informação, elas circulam com muita facilidade, chegando a um número muito grande de gente, né? Principalmente no cyberespaço. Às vezes, a checagem, muitas das vezes refutando essa desinformação, ela não chega com tanta facilidade, com tanta rapidez a um número grande de pessoas, né? Então, Paulo, eu concordo que eu acho que isso é um dos nossos maiores desafios. Assim, a desinformação ela tem uma capacidade de se espalhar muito mais rápido que a checagem e é um pouco o nosso papel a gente está sempre correndo atrás, né? A gente está sempre atrasado.
porque a desinformação sempre vem antes, né? A checagem ela é reativa nesse sentido, né? E aí eu acho que é legal, assim, por exemplo, como é que a gente tenta lidar com isso, assim? Ser reativo é da natureza do trabalho, ponto. E aí é um desafio para a gente alcançar. A gente tenta trabalhar com distribuição, distribuir bem a checagem em todas as redes, nas redes onde as pessoas estão. Não adianta a gente achar que as pessoas vão ao nosso site só para ver isso. A gente tem que estar no Instagram, a gente está no Facebook, tem newsletter. A gente tenta chegar nas pessoas de todas as maneiras e tentar ter a melhor distribuição possível, que é uma das coisas de modo proativo na distribuição, já que se a nossa produção é reativa, a nossa distribuição ela tem que ser proativa para atingir as pessoas. E eu acho que, assim, principalmente quando eu trato de impacto da checagem, isso é uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes, né? Pô, vocês estão enxugando gelo. O checador está enxugando gelo. Porque o cara vai, se checa 1, aparece 10. E aí, desde 2018 eu ouço isso. Então, assim, estou acostumado, assim, não é esse tipo de coisa, não é, para mim, não tem, assim, eu respondo isso muitas vezes, e eu acho, aí verdadeiramente eu acredito que a checagem, ela dá um caráter pedagógico, eu percebi isso com algumas pessoas, depois que comecei a trabalhar com checagem, que assim, você mostra para a pessoa que uma coisa é fake, que uma coisa é mentira, aí depois você manda de novo, uma outra coisa é mentira, a pessoa começa a ficar ali uma dúvida, ela aprende a duvidar do que ela está vendo, e eu acho que esse é o maior impacto da checagem, é menos na mensagem desinformativa em si, mas mais em construir uma massa crítica para lidar com esse mundo de coisas que ficam nas redes sociais. E as pessoas ficarem, né, mais com o pé atrás. E assim, como a checagem tem nos seus princípios, né, se vocês pegarem lá os princípios da rede internacional, da IFCN, né, Rede Internacional de Fact-Checking, tá lá, um dos princípios da checagem é a transparência. A gente explica na checagem como a gente chegou naquela conclusão, as fontes estão linkadas, os vídeos, as fotos, está tudo linkado. A pessoa, em alguma medida, a checagem também tem um caráter pedagógico. Eu acredito, sim, pode ser meio ingênuo, mas eu realmente acredito que a checagem tem um caráter pedagógico de ensinar para as pessoas assim, olha, a gente checou isso assim, sim, dessa maneira. Ah, são todos os leitores que vão clicar em todos os links para ver se a gente está certo? Não, mas está lá. E aí, só do cara saber que está lá já é uma outra relação, porque assim, o jornalismo ele se constrói, se constitui ocultando a sua forma de produção. Se você pegar uma notícia, você não sabe como é que o cara apurou, como é que o cara chegou naquela informação, como é que o cara conseguiu aquele documento, como é que ele fez aquele levantamento. Isso aí ninguém conta. Faz parte do segredo, você... né, a apuração, ela está escondida, né, ali. A checagem, ela traz a apuração para o primeiro plano. Porque, olha só, eu vou te mostrar como é que eu fiz, vou te mostrar o caminho, se você quiser, você pode ir lá e fazer também para, inclusive, discordar daquela situação que eu li para aquilo ali. E eu acho isso muito legal, porque eu acho que isso tem um caráter de mostrar para as pessoas como é que funciona, que no mundo de hoje, cara, transparência, assim, é impossível conseguir alguma coisa sem transparência, assim, transparência de métodos, transparência de atuação, assim, eu acho que isso é impossível. Então, eu acho que passa, assim, um impacto para mim da checagem vai nesse sentido, assim. É o que eu acredito, assim, muito mais do que aquela mensagem em si, que, claro, também é importante. Também não é assim, a gente não fala para ninguém, não é verdade. A gente fala para bastante gente. Ah, tanta gente quanto? Não sei. Mas, assim, quantas vezes você vê a pessoa vai lá e compartilha e responde com uma checagem, usa uma checagem nossa, e aí, enfim, para responder alguém que falou alguma coisa. E aí, só para terminar aí, tem uma questão do impacto que eu ia falar, uma coisa que é um conceito, os fatos vem trabalhando nisso, né? A gente tem uma sessão chamada Explicamos, que é o conceito de pré-bank. Os americanos, First Draft, trabalhando com esse conceito de pré-banking. Que assim, o debunking é como a gente chama a verificação, né, de boatos, essas coisas. É o debunking. E o pré-banking seria você pegar um assunto que gera muita desinformação e você fazer tipo um FAQ, assim. Tipo, perguntas e respostas sobre aquilo ali, para deixar muito claro para a pessoa como aquilo ali funciona, isso ser uma vacina, entre aspas, contra a desinformação. Que é você explica a coisa para a pessoa, você vê que tem muita desinformação sobre isso. Então vamos explicar como é que isso aqui funciona, para as pessoas entenderem, e aí elas vão... Você vai dar mais recurso para elas lidarem com a desinformação que, porventura, vier a aparecer. Léo, a gente não poderia deixar de perguntar sobre o robô Fátima. Você poderia explicar para a gente como que é o projeto e como que consegue fazer checagem com isso? Então, eu não sou assim, o grande expert na Fátima, eu vou tentar explicar aqui né, assim, a parte técnica, enfim, as coisas assim. A Fátima é a nossa robotizadora, ela está no Twitter, ela está no WhatsApp. E a Fátima, ela tem uma coisa que é muito legal. Ela também está na HQ, ela é uma personagem das nossas HQs também. É bem legal.
E a Fátima ela tem uma coisa que ela fica procurando links e coisas, mensagens de desinformação, e, por exemplo, no Twitter, ela responde as pessoas para alertar a pessoa, tipo, olha, você compartilhou uma desinformação, isso já foi checado. E tem um caráter que eu acho que é simpático, assim, né? Não é para ser invasivo, assim, por exemplo, no caso do Twitter. E no caso do WhatsApp, ela conversa mesmo com as pessoas. No caso, as pessoas mandam e ela identifica o texto, identifica a imagem, e aí responde com a imagem, né? O sistema dela permite isso. Ela vai associando, tipo assim, ela realmente lê os textos, lê as imagens, identifica se aquilo ali já foi checado pela equipe. É um banco de dados que a gente alimenta, né, do editorial. Tipo assim, é a partir do conteúdo que os fatos publicam que isso vai alimentando a Fátima. E permite essa interação com os leitores, que é uma interação automatizada que é muito legal, assim. E as pessoas, na verdade, que as pessoas querem, tipo assim, pergunte a Fátima, tipo assim, que a Fátima responde. Ela responde, fala e coisas, e isso é muito bacana, assim. Que eu acho que é uma forma de usar toda essa inteligência, a programação, a inteligência artificial a nosso favor, assim. Que assim, poxa, a gente não teria como botar uma pessoa lá respondendo todas as pessoas que perguntam pra gente, mas se a Fátima, ela pode usar o nosso trabalho para responder as pessoas e ajudar aquilo ali a circular. Então, no mesmo tempo, é a nossa preocupação, né? O que a gente quer é que a checagem circule, assim, da melhor maneira. Então, assim, em linhas bem gerais, assim, a Fátima esse é o trabalho dela e é um dos nossos queridos projetos de inovação, assim, dos fatos, assim, bem bacana, muito reconhecido e pioneiro, enfim, acho que é muito, muito legal, assim, uma coisa que... Porque a automação, né, é um dos desafios da checagem, porque a checagem trabalha muito com repetição. Então, assim, os boatos retornam, as pessoas são impactadas em momentos diferentes por uma desinformação. Então, como é que você garante que ela vai ter a resposta quando ela for impactada? A automação é uma grande aliada nisso. E a automação da distribuição. A automação na produção de checagem eu acho muito difícil. Assim, eu já estudei muito, mas, cara, na produção é muito difícil. Mas na distribuição pode ser um grande aliado, porque assim, a pessoa está ali, a pessoa quer saber na hora que ela foi impactada. Ela pode ser impactada uma semana depois que a gente publicou, e vai ter um milhão de coisas nas redes dos fatos depois, ela pode ter uma dificuldade para achar, e ali você consegue ter esse contato mais próximo. Então, eu acho que é um grande aliado mesmo. Na maioria dos estudos que a gente já viu, a gente acabou chegando à conclusão de que o maior problema para a inteligência artificial encontrar as fake news é realmente a nuance do que é opinião e o que é fake news. Mas, no caso, o que você comentou agora e toda a sua experiência com o fact-checking, você acredita que o fact-checking possa se tornar uma disciplina de jornalismo agora, num futuro, para a profissão, para os nossos estudos? Eu acho que o fact-checking, eu acho que, na verdade, talvez eu seja um pouco... Vou ser ousado. É porque eu pensei nisso agora, eu não tenho uma grande reflexão sobre isso, então vou lançar uma questão aqui. Mas, talvez, num futuro, o fact-checking ele faça mais sentido nas faculdades de jornalismo do que como uma equipe própria. No sentido... Eu acho que ele vai continuar existindo como uma equipe própria, porque eu acho que a desinformação enquanto fenômeno ela veio para ficar. E aí eu acho que é um pouco esse caminho, que é o caminho que o Aos Fatos está fazendo já há algum tempo, né? Que assim, o Aos Fatos é uma agência de checagem, mas também é uma agência que cobre desinformação. Cobre o fenômeno, faz investigações sobre desinformação, sobre estratégias articuladas, automação, bot. Né? A gente tem todo o nosso conteúdo do radar Aos Fatos. Então, assim, o Aos Fatos trabalhar no combate à desinformação do segundo nível. Não é só dizer que é falso, é mostrar quem faz, como é que é distribuído, como é que isso impacta as pessoas. E eu acho que o Aos Fatos já está construindo esse caminho. E eu acho que isso é muito importante, e isso veio para ficar com certeza. Pensando em redações maiores, eu acho assim, as habilidades do checador, elas são muito importantes para qualquer área do jornalismo. Isso eu vi muito claramente. Assim, quem passou pelas equipes de checagem, assim, voa, que eu brinco com a galera assim, voa em qualquer área. Porque as habilidades que você ganha como checador são muito boas. Porque você aprende a ser muito fuçador, a duvidar de tudo, você aprende a pesquisar em documento oficial, você não se contenta com versão de segunda mão, você quer a fonte oficial, o documento chancelado, assinado, você quer o processo, você aprende a ler processo, você aprende a ir atrás, você vê banco de dados, você aprende a buscar uma foto, você aprende a olhar para uma foto e assim pensar, poxa, eu quero saber, exemplo de uma checagem que a gente fez ontem,
que era assim, era um vídeo Bolsonaro sendo aclamado em Madureira, aqui no Rio de Janeiro, tá. Pô, não era em Madureira. Ele não estava em Madureira ontem, anteontem. Beleza, onde é? Não adianta só dizer que não é, onde é? Aí o repórter falou, cara, eu vi que tinha uma loja, ou bebê, ou bebezinho, uma coisa assim, do lado de uma agência do Bradesco, uma coisa assim. Aí ele foi buscar pela loja, e buscar pela loja do lado de uma agência do Bradesco, e conseguiu identificar um Presidente Prudente. É um modo como você olha que a checagem ajuda você a desenvolver. Por isso que eu falo assim, eu acho que como disciplina, assim, as habilidades da checagem são muito importantes para o jornalismo, porque nós viramos os grandes investigadores digitais. Assim. A gente trabalha com investigação digital. E aí, assim, só que isso pode ser útil para qualquer coisa que você vai cobrir. Porque todo mundo, cara, mas eu sou repórter de esportes. Cara, mas num dia que te mandarem a foto do atacante do Palmeiras, 4 horas da manhã, numa boate, do jogo que ele não jogou porque supostamente estava machucado. Você vai ter que descobrir se é ele na foto, qual é a boate, como é que ele estava, com quem ele estava, quem eram aquelas pessoas, para ver se faz sentido a história. Não é assim, me mandaram uma foto, você aí dizendo que o cara estava lá. Não, vai checar a informação. Não adianta só perguntar para o cara, porque se ele tiver, ele vai negar. Então você precisa construir, assim, qual era esse lugar? Para você conseguir descobrir. Eu, por exemplo, assim, eu dou um exemplo de habilidade de checagem que eu usei para fazer matéria no Rock in Rio. Tinha uma cantora que teve no Rock in Rio, não vou lembrar. Eu estava nessa época do Radar, que assim, a gente estava participando da cobertura do Rock in Rio, e a pessoa foi para Lapa, no Rio de Janeiro, para um bar. E aí começou a aparecer uns stories, uns vídeos stories dela no bar. E assim, cara, qual é esse bar? Onde ela estava? O que ela estava fazendo? No bar, no fundo do bar, apareceu um negócio, aí depois apareceu uma cantora, era Tereza Cristina, eu acho. Google, eventos, onde a Tereza Cristina estava cantando ontem? Ah, estava cantando no Beco do Rato. Beleza. Usa georreferenciamento do Instagram, Beco do Rato, pega os stories de 24 horas. Porra, matou a pau ali. Tinha a história toda da noite contada nos stories das pessoas que tem perfil público. E tava lá, a cantora chega. Olha só, mas é a cabeça de checador, brinco, assim, é a cabeça de checador, é a cabeça de fuçador, que você olha assim, tem uma coisa no vidro ali refletida, um logo. Tá, o que é isso aqui? Ou identifiquei uma pessoa, onde essa pessoa tava? Vai no perfil dela, tem foto. A Tereza Cristina postou que ela tava cantando uma roda ontem, que ela tava dando uma canja, não era nem ela tava dando uma canja, uma participação numa roda de samba. E aí, olha quantos elementos a gente tinha com um stories para contar. Que a cantora tal tinha chegado, tinha publicado um vídeo, que o vídeo foi publicado 3 horas da manhã, que ela estava numa roda de samba, e a roda de samba tinha fulano, ciclano, beltrano, porque você já achou o evento, você sabe quem está cantando, já se conferiu, você já viu quem estava lá, se estava cheio, se não estava. E aí você conseguiu construir uma matéria, você conseguiu reconstituir o que tinha acontecido naquela noite, e assim, usando habilidades que são coisas que são muito úteis na checagem, mas podem ser úteis para qualquer coisa. E por isso que eu acho que é tão importante, assim, pensando do ponto de vista, assim, da disciplina jornalística, por isso que eu acho que pode ser muito rico para todo mundo ganhar habilidade de checador. Léo, que outros tipos de tecnologia, recursos, você conhece que pode ser empregado atualmente na apuração jornalística? Olha, a gente tinha muito uma coisa legal, que infelizmente a gente não tem mais, que era uma sigla em inglês chamada OSINT, que é Open Source Intelligence Tools, né? Era OSINT Tools, que eram ferramentas de inteligência open source, né? De uso livre, exatamente para você aprender a raspar dados de redes sociais e tal. As redes fecharam os acessos disso. Antigamente, cara, no Facebook, você pegava o ID de uma pessoa, tu levantava as fotos dela todas, dava para fazer um diabo, assim, era muito bom, assim. Para apuração jornalística, ajudava muito essas ferramentas. As plataformas fecharam esse acesso e aí dificultou pra caramba o nosso trabalho. Então, assim, o que eu diria assim? Quem quer, assim, eu acho que assim, não é para todo mundo, não é todo mundo que tem que saber, mas programar, né, tipo, entender de programação para fazer certos tipos de trabalho de raspagem de dados e de conseguir coletar dados de redes sociais, dessas coisas, e de banco de dados, e trabalhar com volume de dados grandes, eu acho que isso é um diferencial que pode ajudar muito.
não substitui habilidades jornalísticas básicas, tipo apurar. Definitivamente. Se a pessoa não sabe apurar, se ela não tem noção do que é notícia, se tiver problema, assim, não adianta nada ela saber, ela vai virar um programador. Você vai ser desenvolvedor front-end, full stack, qualquer coisa. Mas, assim, jornalista, mesmo quando programa, tem que ser continuação de jornalista. Senão vira programador. E tudo bem, isso é outra profissão. Porque se você perder esse pulso de notícia, você vai coletar dados e não vai conseguir chegar a lugar nenhum, basicamente. Mas acho que eu falaria isso aqui, acho que a programação, assim, principalmente por conta das dificuldades que foram impostas. Assim, você tinha mais ferramentas gratuitas e era mais fácil, mas, enfim, agora tá mais complicado. Eu acho que, assim, a programação pode ser uma grande aliada, assim. E aí, eu já estudei tentei me dedicar mais, mas sem muito sucesso, mas já comecei a muitas vezes Python, que é uma linguagem de programação mais simples e que tem muito recurso para o trabalho jornalístico, assim. Tem uma comunidade grande de jornalistas programadores que trabalham junto com jornalistas, que trabalham com Python, e para quem gosta muito de dados, em R, que é uma linguagem de programação para estatística, né? Assim, basicamente muito usada na estatística. E aí também, enfim, para quem gosta disso, assim, pode fazer sentido, mas, de novo, gente, primeiro sejam bons jornalistas, assim, linguagem de programação, essas coisas assim, é legal, tem gente que tem facilidade, tem gente que gosta, que vai se encontrar também nisso, e aí é super bacana. Mas, assim, isso não substitui as habilidades jornalísticas fundamentais, pelo contrário, assim, essas habilidades jornalísticas fundamentais precisam estar bem desenvolvidas. Leonardo, então, aproveitando esse gancho que você deu, quais as práticas do jornalismo que você acredita que vão mudar, que vão ser mais comuns a partir do que a gente vivenciou com o jornalismo essa época de pandemia daqui para frente? Olha, eu acho que muito essa questão para mim, a apuração remota. Eu acho que isso tem uma coisa que vai ficar, a capacidade de você apurar remotamente. E aí, apurar remotamente é desde você apurar via redes sociais, apurar via videoconferência, apurar, assim, as barreiras diminuíram para todo mundo. E eu acho que você tem que usar isso a seu favor, assim, dá para saber muito. É claro que nada substitui a experiência da rua, o contato olho no olho. Eu não acho que uma coisa vai substituir a outra, mas eu acho que torna-se muito aliado, você consegue fazer muita coisa mesmo à distância. Eu acho que é mais nesse sentido. Nunca vai substituir a experiência do olhar no local, mas eu acho que esses recursos todos que a gente ganhou, e mais do que isso, não é só a gente, a maioria das pessoas ganhou. E aí isso faz muita diferença, porque não adiantava, você vai fazer um Skype com alguém antes. Quantas pessoas estavam habilitadas a fazer um Skype? Assim, hoje em dia você manda um link do Google Meet, o cara entra, já sai, todo mundo já sai fazendo videoconferência. Ficou muito mais fácil esse contato. E aí agora você não precisa entrevistar pelo telefone, você pode fazer uma videoconferência com uma pessoa que já é radicalmente diferente, porque você está vendo ela, você está vendo as reações dela, e aí você pode conduzir a sua entrevista de acordo com essas reações. Isso é muito bacana, isso enriquece muito. Você pode descrever a casa dela, onde é que ela está, os cenários, ela está sendo interrompida, como é que tem muito. O WhatsApp é uma ferramenta também de contato muito importante. Sim, as distâncias se encurtaram, isso é bom. É ruim, a gente teve uma perda muito grande dessa vivência de rua, né, do jornalismo, que eu acho que já voltou, ainda está na rua de novo, não tem como, não existe jornalismo assim, mas eu acho que todas essas ferramentas que se tornaram parte do nosso cotidiano, elas precisam ser usadas a nosso favor, assim. E aí, por exemplo, para quem gosta de internacional, de coberturas internacionais, poxa, você nunca teve tanta condição de fazer boas coberturas internacionais sem estar no outro país, via rede social, dando tratamento jornalístico, na verdade, assim, tratando isso tudo como fonte jornalística que precisa ser tratado, bater versão e tal. Isso é importante. Quais mudanças você acredita que deveriam ser feitas na formação do novo jornalista para se preparar para combater a desinformação? Eu admito que eu não tenho muito contato mais com o pessoal da graduação, não sei como é que está muita formação de vocês hoje, mas eu acho que, assim, aquilo que eu falei sobre habilidades de checador, eu acho que isso é uma coisa bem importante, sim. Essas habilidades todas para lidar com desinformação. Tem várias coisas que são meio de técnicas mesmo, habilidades que eu acho que são importantes de você aprender, e aprender a olhar para esse fenômeno como um fenômeno que faz parte do jornalismo, né? A desinformação é um assunto que merece ter cobertura, que merece investigação, que merece tudo isso. Assim, acho que tipo assim, tem política, economia, esporte, desinformação. Para mim, ela é transversal, ela vai atravessar várias coisas,
mas eu acho que, assim, e uma coisa importante também na formação de vocês, que eu diria que é a compreensão sobre o cenário e o ecossistema em que vocês estão inseridos. Assim, né? O jornalista hoje se insere num contexto digital, da comunicação, nesse ecossistema, assim, a gente precisa ter consciência sobre onde a gente está se inserindo para entender os limites, entender as possibilidades e ter uma atuação mais consciente. Eu acho que isso é bem importante. Bom, nós estamos chegando ao final da conversa aqui, né, Leonardo? Mas antes da gente terminar tudo, de termos os nossos agradecimentos e tudo mais, nós temos uma última pergunta que é mais algo pessoal para você. O que é o jornalismo para você, desde que você começou até agora? Para você, como que é o jornalismo? Nossa, pergunta profunda. Momento, abra seu coração. Arquivo confidencial. Então, eu já me questionei muitas vezes, né, sobre por que jornalismo, por que eu sou jornalista, por que eu fui para o jornalismo. Eu acho que jornalista sempre carrega, eu acho que assim, um bom jornalista sempre carrega mais dúvidas que certezas. No fim das contas, o que move a gente são as dúvidas, não as certezas. Né? É na busca por respostas que a gente se move no mundo, em qualquer coisa. E eu acho, e parte das dúvidas é, por que jornalista? Por que eu gosto tanto disso? Já me questionei várias vezes. E eu acho que é porque, para mim, o jornalismo é um esforço contínuo de conhecer o mundo e eu conhecer o mundo e eu compartilhar o que eu conheço do mundo com outras pessoas. Acho que, assim, é uma coisa, talvez, a minha... o que era quando eu era muito garoto, que era, eu sempre adorei ouvir histórias e contar histórias. Eu sempre gostei de contar as histórias que eu ouvia. Na verdade, eu fui para o jornalismo, desse tipo de jornalismo com 13 anos, porque eu adorava contar, eu gostava muito de escrever e eu gostava muito de recontar histórias que eu ouvia. E eu sempre, na verdade, foi minha motivação para o jornalismo, foi, digamos, contar histórias e conhecer pessoas bacanas e ter oportunidade de trocar com elas e participar, de me sentir ali compartilhando momentos. Então, eu acho que isso é muito bacana, assim, sabe? Eu acho que isso é muito... Isso assim, assim, acho que é conhecer o mundo e compartilhar com os outros esse mundo. E eu acho que, porque eu acho que, gente, acho que é uma coisa muito importante, assim, eu até escrevi, aquele momento autopromo, né, assim, mas eu escrevi um texto recentemente, saiu tem umas semanas num site chamado História da Ditadura, porque eu estudo, né, pesquisa na área de História sobre o período da ditadura civil-militar no Brasil, e aí eu me meti pela primeira vez e escrevi sobre a grande treta entre historiadores e jornalistas, que é, tipo assim, é onde eu levo porrada de todos os lados, né, porque eu sou jornalista, mas também sou historiador, e aí todo mundo, as desconfianças mútuas, etc. E uma das coisas que eu defendia nesse texto era que, na verdade, a gente tinha que estar junto, historiadores e jornalistas, porque o que a gente precisa hoje, assim, o papel do jornalista é muito importante, porque eu acredito no papel da mediação. Eu acho que, assim, nós somos mediadores de tudo, mediadores de conhecimentos, nós fazemos a coisa circular, né? O mediador está num lugar de circulação, e é isso, a gente leva o conhecimento do mundo para outras pessoas, a gente faz as coisas, a gente conta o que está acontecendo em outros lugares para as pessoas que não tiveram acesso àquilo ali. O nosso trabalho é esse, de sermos mediadores. E, assim, eu acredito muito nesse papel, assim, do mediador, porque o mediador, a mediação é um espaço de troca, é um espaço de circulação, é um espaço onde a gente avança, onde a gente promove encontros, enfim. E aí eu gosto de ter, assim, é por isso que sou jornalista, porque eu gosto de encontro, eu gosto de contar, eu gosto de conhecer, eu gosto de conhecer e gosto de mostrar para outras pessoas que, caramba, vocês devem conhecer isso aqui também, porque isso aqui é muito legal. E de fazer esses encontros acontecerem, assim. Então, não sei se ficou meio confusa a resposta, mas, enfim, é mais ou menos por aí. Não, ficou ótima a resposta, Leonardo. Obrigado. E com isso, a gente termina, então, a terceira edição do programa A Pura Verdade, agradecendo, então, a participação do jornalista Leonardo Cassis. Muito obrigado, Leonardo, de novo, por estar aqui compartilhando sua experiência, suas ideias, seus comentários sobre o trabalho do jornalismo e também sobre essa questão da desinformação. Muito obrigado. Obrigado a vocês, assim, gente, obrigado, muitos foram ótimos, assim, foi um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, né? A gente não pode depois sair para tomar um chopp
pandemia não está permitindo essas coisas, mas assim, é muito, muito bom ter esse espaço de troca com vocês. Espero que, enfim, vocês tenham gostado também. Foi muito bom, Léo. Obrigado mesmo. Foi realmente incrível. Então é isso, pessoal. O programa vai estar disponível no Spotify e no YouTube. Vocês podem também acompanhar o projeto no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau e até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal.